Das experiências sobrenaturais com Deus que me marcaram, eu quero então destacar em que eu e minha esposa passamos durante o Natal de 2020 e começo de 2021, durante a fase mais crítica da pandemia. No dia 25 de dezembro de 2020, eu comecei a sentir os primeiros sintomas do Covid e eu logo percebi que eu já tinha perdido os sentidos do olfato, paladar, e o mesmo aconteceu com a minha esposa, que é mãe dos nossos filhos, do Daniel com 11 anos na época, o Davi com 10, e a nossa caçula, né, a Isabela, com 9 meses naquela época, e a gente ficou muito apreensivo também por causa disso, a Isabela naquela fase de amamentação, e não demorou muito pro vírus tomar conta, né, do meu pulmão, e então causando aí uma crise séria aí de falta de ar no primeiro dia do ano, né, de 2021. Logo pela manhã comecei a sentir aquela crise terrível de falta de ar e logo a gente foi pro médico, né? Pela manhã eu fui com a minha esposa, a gente foi ao pronto atendimento médico e após o atendimento, alguns exames, aquele diagnóstico ainda pior, né? Que vinha do médico. Meu pulmão tinha sido comprometido e, segundo aquele médico, ele tinha me dado 48 horas e se eu tivesse ainda uma outra crise qualquer, eu deveria procurar algum outro hospital, algum outro local, porque aquele médico já não podia fazer mais nada por mim. Então, retornando para casa, sob aquele diagnóstico, não havia expectativas de vacinas ainda naquela época, o tratamento ainda era incerto, muitas dúvidas no protocolo de tratamento para o vírus e ainda sob todo aquele risco, né, de sucumbir ao Covid. Foi então que eu cheguei em casa, deixei minha esposa, meus filhos na sala, subi para o meu quarto e eu tomei então a decisão de buscar a Deus, o Senhor da minha vida, da minha família, o médico dos médicos, aquele que tem de fato a última palavra para qualquer situação. Então no meu quarto eu orava a Deus pedindo pela cura, pedindo um milagre, e o Espírito Santo trazia ao meu coração alguns textos da Bíblia e eu orava declarando a palavra que o Espírito Santo trazia ao meu coração, e eu me lembro de três versos que vieram ao meu coração naquela ocasião. O primeiro foi de Gênesis 18:14 e Jeremias 32:27, onde está escrito: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? E também orava o Salmo 56, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E ainda o terceiro salmo, o Salmo 120, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Eu lembro que a janela do meu quarto estava aberta naquele dia e eu chorava clamando a Deus e olhando para os céus, deitado na minha cama, e eu dizia ao Senhor: eu creio que o Senhor pode me visitar agora no meu quarto e me curar. O Senhor pode visitar os meus pulmões e eu quero viver esse milagre, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero viver para contar as tuas maravilhas e anunciar a tua palavra por onde eu for. E depois de uns 20 minutos mais ou menos, foi então que eu ouvi o Espírito Santo falando ao meu coração e dizendo: desce, pega uma colher e prova aquela sobremesa que nem você e nem sua esposa provaram.
E aí eu hesitei por algum instante aqui no quarto e de novo ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: desce, pega uma colher e vai provar aquela sobremesa. A gente havia passado ali o dia 31, né? Final do ano, de período de festas, de passagem de ano. E de fato, como a gente não tinha paladar, não tinha olfato, a minha esposa faz aniversário dia 31 de dezembro. E a gente acabou nem provando a sobremesa e não tinha graça, né? E ficou ali na geladeira e o Espírito Santo, com aquela ordem assim, muito clara no meu coração. Então eu desci, eu não falei nada para minha esposa, eu desci, peguei a colher e provei experimentei aquela sobremesa e instantaneamente eu senti o gosto, né? O meu paladar foi restaurado e eu comecei a respirar. Eu senti que o meu pulmão já se expandia, já enchia, né? E eu comecei ali a chorar e na sala ainda sentindo, né, aquele milagre, aquela cura do Senhor ali na sala. E um pouco tempo depois a minha esposa foi preparar uma refeição para os meus filhos e eu estava na sala, ela estava na cozinha e eu pude sentir o cheiro, né, da comida. E lá da sala eu anunciei para ela, eu disse para ela o que ela estava cozinhando. E ela, surpresa, né, e perguntou como é que eu sabia. E foi ali então que, de fato, eu provei, né, o milagre do Senhor aqui no meu lar, né? Foi uma experiência tremenda. Passaram-se alguns minutos, recebi um telefonema de uma pastora, a pastora Helena, muito querida. E ela me ligou para desejar um feliz ano novo e com 2 minutos de conversa ela parou de falar e ela me disse: pastor, o Espírito Santo está me dizendo que ele te visitou, aí no seu quarto. E ali eu contei para ela o que tinha acontecido e nós nos alegramos juntos e oramos juntos, choramos juntos. Foi algo tremendo. E passado uns 10, 15 dias eu estava já pregando numa outra igreja em Osasco. E ao final da ministração o Espírito Santo me dizia: tem algumas pessoas aqui que pegaram Covid e estão com muitas sequelas. E ali então eu transmiti aquele recado de Deus ali para aqueles irmãos que ali estavam. E ali nós oramos, declarando também a cura, o milagre do Senhor. E foi naquele culto, inclusive, que a minha esposa foi curada. Minha esposa, quando a gente entrou no carro para voltar para casa, ela contou para mim que conseguia, de fato, sentir novamente, né, o olfato, o cheiro, enfim, o paladar dela. E foi algo tremendo. Voltando para casa, a gente pôde se alegrar, né? E experimentando mais uma vez a misericórdia, o milagre, a cura do Senhor. Então foi uma experiência assim tremenda. E eu quero deixar aqui esse relato para você, meu irmão, minha irmã, dizendo que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o Espírito Santo continua atuante e o nosso Deus é um Deus que operava, que ainda opera, que através do seu Espírito Santo ele fala comigo, ele fala com você e ele nos ensina, ele nos consola, ele nos conforta, ele nos exorta. E que você, nesse ano da decisão, que você possa tomar suas decisões pautadas na vontade do Senhor, em direção ao Senhor, buscando o Senhor enquanto você pode achá-lo, invocando o nome do Senhor. Você possa entregar a sua vida a Ele e que você possa, inclusive, estar aqui nesse próximo vídeo declarando que eu vivi o sobrenatural. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Um grande abraço.